A obra do Senhor. Meus amados irmãos, o texto ao qual nós lemos nesta noite, ele vai se falar sobre um homem chamado Acabe, o rei Acabe. Quem foi este rei Acabe? Acabe, na história de Israel, nós vamos ver que ele foi o 7º rei sobre a tribo de Israel, sobre o povo de Israel. Na altura que o rei Acabe começou a reinar sobre o povo de Israel, foi justo no momento ao qual a nação de Israel estava dividida. A outra vez que eu estive aqui, eu dei uma pincelada nesse assunto, que o povo de Israel era uma só nação, era só um povo, mas devido ao pecado da nação de Israel e pecado de Salomão, como eu falei a outra vez, Deus então disse a Salomão que iria dividir o povo, por causa do povo, por causa do pecado do povo. Então, Deus então dividiu o povo de Israel em 2 povos, uma a tribo de Israel, o qual é o assunto nesta noite, e a outra a tribo de Judá. 2 povos, por causa do quê? Por causa do pecado do povo de Israel e também do pecado do rei de Israel, Salomão. Deus dividiu. E Acabe, o rei de Israel, ele reinou por 22 anos sobre o povo de Israel. E a cidade, a capital a qual Acabe reinou foi justamente a cidade de Samaria, que é muito conhecido na Bíblia. E aí Acabe, ele começou a reinar sobre Israel, mas ele já foi o 7º rei sobre Israel. Por quê? Porque na época a qual ele começou a reinar, quem reinava sobre Israel eram todos os reis de Israel. Ou seja, vivia o tempo da monarquia. Antes dos reis reinar sobre Israel, quem ditava as leis, quem falava acerca de tudo que o homem ou a mulher fosse fazer, era Deus que ditava as regras. Então, na época a qual Deus, ele ditava as regras, vamos dizer assim para os irmãos entenderem, era chamado de teocracia, né? Era o governo de Deus, era o governo divino de Deus, que dizia para o profeta, e o profeta iria até o povo, levava a palavra de Deus, e o povo, ouvindo a palavra de Deus, andava segundo o que Deus mandava. Esse era o governo de Deus, chamado teocracia. Mas chegou uma certa hora do povo de Israel, o povo começou a ficar enjoado, o povo começou a ficar rebelde, os irmãos melhor entender. O povo começou a não mais acatar a voz de Deus, e queria para si um rei, queria para si um homem como as outras nações. Foi nos dias do profeta Samuel que ele começou a pedir o rei, porque até então era Deus que ditava, era teocracia, era Deus no trono, ditava as regras. Mas o povo, querendo copiar as outras nações, então pedia para Samuel e para Deus, que eles queriam um rei de carne humana, para que eles pudessem ver, para que eles pudessem enxergar e fazer as suas petições ao homem, ao ser humano, ao rei de carne e osso, rejeitando-se então a Deus. Samuel, certa feita, falou para Deus que ele ficou muito triste. Samuel, o profeta, ele ficou triste porque o povo estava abrindo mão de Deus, rejeitando os conselhos de Deus para acatar os conselhos humanos de um homem. E Deus fala a Samuel: olha, Samuel, não fique triste não, Samuel,
Eles rejeitaram, foi a mim, não foi a você. Dá um rei para eles então. Então, devido o povo querer o rei para reinar sobre ele, aí começou então a monarquia. Deu o primeiro rei que nós todos conhecemos, Saul. Reinou sobre o povo. Mas nós bem sabemos que quando o homem reina, erros, falhas, pecados, então é pregnado na vida do homem. Então Saul começou a afastar da presença de Deus, começou a errar diante de Deus e fez também o povo pecar. E Deus levanta então outro rei após Saul. Quem? Davi, muito conhecido na Bíblia, que nós todos conhecemos. E Davi começou a reinar em Israel, mas também, como todo homem de carne e sangue, também é sujeito às mesmas paixões, mesma fraqueza, pecou-se também, errou diante de Deus. Mas com todos os erros de Davi, Deus então o amou profundamente, e ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas passou-se Davi, veio seu filho Salomão. Bem sabemos a história de Salomão, um homem que começou também como os demais reis, fazer a vontade de Deus, mas chegou um determinado tempo, começou a afastar da presença de Deus, casando com outras mulheres, de outros deuses, de outras nações, levando também o povo a pecar e a servir um Deus idólatra, como Baal. Morre então Salomão, seu filho Roboão. Então nós vemos que a partir do momento que o povo começou a abrir mão dos conselhos de Deus e começou a acatar os conselhos humanos, aí foi a decadência do ser humano, a decadência do mal do ser humano. E aí nós entramos então no rei Acabe. A Bíblia fala que o rei Acabe, ele reinou por 22 anos sobre a tribo de Israel. E quem reinava lá na tribo de Judá, que era na outra extremidade, era o rei Asa. O rei Asa já estava reinando 38 anos, ele reinava lá na região de Judá. E Acabe começou a reinar então na região de Israel. E a Bíblia fala que Acabe fez tudo que era mal diante dos olhos de Deus. Ele não só se contentou em fazer mal diante de Deus, ainda casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Nós sabemos disso. Jezabel era uma mulher idólatra, uma adoradora de Baal, uma mulher maldosa, uma mulher que levava e perseguia o povo de Deus e os profetas. E Acabe, que ele era descendente de Uri, que era o seu pai, ele andou também nos caminhos de Jezabel, praticando tudo que era imoralidade diante de Deus. E Deus olhou para aquilo e viu a abominação diante de Acabe. Mas nós olhando o texto no capítulo 16, 17, 18, 19 e também o 20, você vê que mesmo na idolatria de Acabe, Deus ainda tinha sentimento de amor por Acabe. Não destruiu por imediato, não foi logicamente no cair, na abominação de Acabe, Deus já destruiu. Não, Deus ainda tolerou Acabe. É que muitas das vezes nós vemos hoje as coisas andando do jeito que está. A pessoa pratica as coisas abomináveis diante de Deus, e ele vem para a igreja, ainda canta, ainda louva e adora, e fala: acho que Deus não se importou pelo meu pecado, acho que Deus não está ligando, acho que Deus está pondo lá no abismo, no esquecimento, né? Deus não, olha, eu cantei, não levantou nem um profeta para me corrigir, não falou comigo nada. O que significa? Significa o mesmo que Acabe fez. Às vezes Deus está tolerando para ver, quem sabe lá,
ela toma e ele toma uma posição de acertar e aprumar a sua vida na presença de Deus. Porque ele casou-se com Jezabel, uma mulher idólatra. O comportamento desta mulher nos faz entender que a aliança que Deus Ele quer para o seu servo e para a sua serva é que a aliança que é formada entre o homem e a mulher seja uma aliança dentro do conceito e da vontade de Deus, para que seja bênção na sua casa e na sua família. Mesmo ele casando com Jezabel, ainda Deus tolerou, mas o propósito de Deus era que ele viesse dentro da linhagem do povo de Israel, achasse uma esposa digna, que auxiliasse ele, ajudasse a ele, para que o reino prosperasse e as bênçãos chegassem sobre a casa dele. É os conselhos que nós temos que dar para os nossos filhos, os jovens de hoje. Mas os jovens parece que não sei o que ele tem, que parece que eles são mais atrativos para as pessoas, para os jovens lá de fora, do que para os jovens aqui de dentro. Não sei o que é isso. E se você conversar com o jovem, ter intimidade de conversar com o jovem, ele vai falar: não sei, irmão, parece que o jovem dentro da igreja parece que é muito caretão, muito bobão. O jovem foi criado dentro da igreja, tem os princípios bíblicos, tem um temor a Deus. Ela não quer, mas ela quer aquele que tem lá fora, que não trabalha, não quer saber trabalhar, fica no WhatsApp e às vezes entra para o lado da criminalidade e da biqueira. Então nós chegamos à conclusão que é a ação maligna por trás, que quer tirar o jovem de dentro da casa de Deus, lançar ele lá no mundo das trevas, para que ele possa construir a sua família lá e não conseguir mais retornar para a casa de Deus. É o que nós entendemos para a vida deste homem, mas mesmo assim, ele era rei, ele era ainda o homem de frente do povo de Deus, ainda ele era alguém que Deus tinha que usá-lo para que ele pudesse vencer as batalhas que ainda há de vir para a vida dele. E a Bíblia fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia fala que fosse pouco aquilo que ele fez, ainda casou com Jezabel. Está esse texto: filha de Etibeal. A Bíblia vai dizer que não houve ninguém como Acabe que se vendeu, que não houve ninguém como Acabe que se vendeu, tanto por causa da sua esposa. Ou seja, a esposa de Acabe, ela ditava a regra, ela que conduzia ele: ó, faz isso, ele fazia, faz aquilo, ele também fazia, mas tudo para o lado mal, tudo para perturbar, para irritar a Deus, o coração de Deus. Esse foi o rei Acabe. E no capítulo 20, que é o texto para nós aqui ganharmos tempo, quando Acabe estava lá no reino, reinando Israel, lá na cidade de Samaria, a Bíblia vai dizer no capítulo 20 que nós lemos, o rei Ben-Hadad da Síria, ele ajuntou-se com 32 reis para lutar contra o rei Acabe e a cidade de Samaria. Você faz uma ideia, né? Mentaliza comigo aí, o rei de Ben-Hadad se alinhou com 32 reis. Imagina a multidão de soldados que foram lutar para destruir a cidade de Samaria, ao qual Acabe estava. Mas Deus, ele tem negócio com aquele que tem negócio com ele.
Deus, ele preserva aquele que zela pelas coisas de Deus. É sério isso. Deus, ele protege aquele que zela das coisas de Deus. E por amor ao povo de Deus, graças a isso, por amor ao povo de Deus, Deus não ia permitir que o Ben-Hadad, o rei da Síria, iria destruir o povo de Israel. Por amor a Israel. Mesmo uma nação com 32 reis vindo contra o povo de Deus. Ben-Hadad, então, ele pega um dos seus servos e fala assim: olha, vai lá aonde está Acabe, lá em Samaria, e fala para Acabe estas palavras: olha, Acabe, eu quero o seu ouro, eu quero a sua prata, e eu quero as suas mulheres, e eu quero as suas crianças. E o rei Acabe diz: olha, tudo que é meu é seu, tudo que eu tenho é teu. No outro dia voltou novamente os mensageiros do rei Ben-Hadad dizer para Acabe: olha, Acabe, amanhã por esta hora mandarei os meus servos vasculhar a sua casa, a casa dos teus servos, e todo o ouro, toda a prata, todas as mulheres e todas as crianças eu quero para mim. E Acabe se viu no estreito. Ele tinha falado que tudo aquilo que era dele era do rei Ben-Hadad. Mas Acabe pegou, levou essas palavras, uma reunião, levou para os principais de Israel, e eles disseram: não, rei Acabe, não abra mão, fala que você não vai dar nada para o rei Ben-Hadad. Você percebeu, amada igreja, como o inimigo é sagaz? Ele faz de tudo para destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele pediu ouro, prata, ele pediu as mulheres, ele pediu as crianças, porque nessa leva, que se ele conseguir abater e levar essa légua de mulheres e de criança, com toda certeza ele sabe que o povo de Deus não permanece. Você sabe que o inimigo, ele faz de tudo para tirar as mulheres, tirar as crianças no nosso meio, fazer com que elas não tenham prazer na casa de Deus, porque destruindo as crianças, ele destrói a promessa que Deus tem para esta obra e para este lugar. Mas como eu falei, Deus não ia deixar, Deus não ia permitir que Acabe iria, ver diante dos seus olhos a derrota diante daquela nação, daquele povo. E quando os mensageiros estavam esperando a resposta de Acabe, Acabe diz: olha, você fala para o rei, o ouro e a prata eu dou, mas as mulheres e as crianças, isso eu não posso dar. Daí os mensageiros retornaram a Ben-Hadad e disseram: olha, rei, Acabe disse que não vai dar as mulheres nem as crianças. O rei, furioso, estava num banquete, numa festa, furioso, disse: olha, fala para rei Acabe que eu vou lá, eu vou destruir. Ele vai ver tantos soldados, que cada soldado, na Bíblia, cada soldado, se pegar uma mãozada de terra, não vai mais existir Samaria. Tantos soldados que vai ter. Mas Deus, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso, porque Deus, ele tem amor por aquele que tem amor na sua obra, na sua casa. Então, quando reuniu aquele grande exército para sitiar a cidade de Samaria e destruir, Deus deu estratégia a Acabe, e o exército de Acabe começou a lutar com 7.000 homens. Você imagina, 32 reis, ajuntou com a Ben-Hadad, ficou 33,
vieram contra Samaria, e Acabe com 7.000 homens venceu, porque Deus estava na frente. E nesta luta, e nesta guerra, nessa batalha, o povo de Israel foi vencedor, mas o rei Ben-Hadad, está no capítulo 20, conseguiu escapar a cavalo. Aí Deus levanta o profeta e fala assim: olha, diz Acabe, fala a Acabe para ele se preparar, fala para Acabe ele se preparar e se cuidar, porque daqui a um ano o Ben-Hadad voltará a guerrear contra Samaria. Então o que me faz eu entender, para nós aplicarmos para a nossa vida, é que quando nós vencemos uma batalha, uma luta, nós não devemos arriar, nós não devemos descansar, nós não devemos cruzar o braço, parar, desistir, ficar em casa. Não, nós devemos se cuidar, se preparar, vigiar, orar, estar na casa de Deus, buscando por nós, buscando pelos seus. Deus, dessa maneira, Ele vai proteger a sua vida e guardar. Foi o profeta que diz para o rei Acabe: olha, Acabe, se cuida, se prepara, se ajeita-te, porque daqui a um ano a Síria vai atacá-lo de novo. Então esse é um alerta para mim e para você. É como diz o ditado: nós que servimos ao Evangelho de Cristo, que fazemos parte desse exército, é um olho no peixe ou um olho no gado. Se nós curvarmos, e bebermos a água como cachorro lá na passagem de Gideão, e não estarmos atentos o que está correndo em volta, nós bebermos água com a boca na água, corremos o risco de sermos derrotados. Mas se nós levarmos a mão na água e trazer a água na boca, ainda nós sabemos que os nossos olhos ainda estão vigilantes. É isso que Deus me traz aqui: seja vigilante, atento, vigiai, porque o vosso adversário, ele anda ao derredor buscando aquele que ele possa tragar. E o profeta abriu os olhos dele, e passou-se um ano, a Síria voltou novamente a atacar o povo de Israel. Passado-se um ano, você sabe que os conselheiros de Ben-Hadad falaram para ele: olha, Ben-Hadad, vou usar minhas palavras, mas está no texto, no capítulo 20, lê lá em casa para você ver. Olha, Ben-Hadad, você sabe porque nós fomos destruídos pelo povo de Israel? Provavelmente Acabe falou: por quê? Porque o povo de Israel são o povo do monte. Porque o povo de Israel são o povo do monte. Eles não são do vale, eles são do monte. Sabe o que me faz entender nesse texto? É que o povo de Deus é aquele povo que vive em constante oração, em constante vigilância. É para que nós, no tempo ao qual nós estamos vivendo hoje, nós não seja defadado a estar desanimado com apostasia na nossa vida, na nossa porta, na nossa casa. E os conselheiros disseram: olha, Acabe, sabe por que nós perdemos? Porque eles são povo dos montes, quer dizer, eles são um povo que vivia em preparação, em vigilância, atento, vigiando. E nos dias que nós estamos vivendo, isso não pode apartar da nossa vida. Eles são o povo dos montes, quer dizer, eles em todo o tempo estão com as suas vidas diante da presença de Deus, mas eles não são dos vales. Mas aí, decorrer os versículos para frente, Deus fala assim para um profeta: olha, fala para Acabe, para falar para Acabe que eu vou mostrar para ele que eu sou o Deus dos montes, mas eu também sou o Deus dos vales. Aleluia. Então, se você estiver no monte,
você estiver na bonança, você tiver intimidade com Deus, o inimigo não toca. Mas também se você estiver no vale, você estiver no deserto, e você depositou diante de Deus, no momento ao qual você esteve no monte, com toda certeza, quando você estiver no vale, Deus vai te abençoar. E aí quando chegaram a Síria e tentaram guerrear contra Samaria, a Bíblia vai dizer que Deus abençoou novamente o povo de Israel, e o povo de Israel foi vitorioso. Eu vou correr para nós encerrarmos. Mais uma vez, o rei Ben-Hadad escapou, fugiu. Daí os mensageiros do Ben-Hadad de novo foram até o rei Acabe. Eles se reuniram, vestiram de roupa rasgada, de roupa velha, sapato velho, camisa velha, calça velha, e chegaram diante do rei Acabe e disseram: olha como nós estamos. O rei Acabe olhou para ele e falou: olha, o teu servo Ben-Hadad nos mandou aqui. Acabe, vendo que ainda ele estava vivo, Ben-Hadad, para resumir para vocês, Acabe fez uma aliança com o rei Ben-Hadad. Só para você ter ideia, Acabe, com tudo isso, fez uma aliança com o rei Ben-Hadad e não matou o que era para matar. Aí Deus levanta o profeta e fala: olha, Acabe, vou usar minhas palavras, mas por que você não matou o rei Ben-Hadad? Se era para você matar e exterminar, por que você não matou? Sabe o que me faz entender? Aquele mal que te acompanha, aquele mal que vai te abatendo, tentando te derrubar, te enfraquecer na fé, é esse que você tem que liquidar. É esse que você tem que tirar da sua vida, para que você seja forte, resistente. Quando ele vier, você esteja preparado, falando: aqui não, Satanás, aqui o meu general de guerra é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Aí Deus levanta o profeta e vai até Acabe e fala: olha, Acabe, pelo fato de você ter feito aliança com Ben-Hadad, você vai morrer. E todo Israel também vai morrer, como você morreu, vai morrer. E passando-se isso, o profeta foi embora. E a Bíblia vai nos contar que do lado do palácio do rei Acabe tinha uma vinha, conhecida como vinha de Nabote. E o rei Acabe desejava ter aquela vinha, mas como aquela vinha de Nabote era de herança, Nabote não deu a vinha para o rei. Vocês sabem bem a passagem. E Jezabel planejou todo o acontecimento para matar Nabote. Você lê lá no versículo, você vai entender, no versículo 22, 23, capítulo 20, 21, 22, você vai ver o processo que ela fez para matar Nabote, e derramou o sangue de Nabote justamente na vinha de Nabote. Quando o sangue dele ainda estava se derramando, Deus levanta o profeta e fala para Acabe: olha, Acabe, além de você ter matado, não falou para Jezabel, é interessante isso, pastor, não falou para Jezabel, que ela tramou tudo, falou para Acabe: olha, você que planejou me matar, derramar o sangue de Nabote, e ainda tomou para você a vinha, você vai morrer. E todo o povo de Israel ainda ele afirmou: vai morrer. Daí quando o profeta virou as costas, para nós encerrarmos, Acabe rasgou as suas vestes, colocou vestes de pano de saco sobre a sua cabeça, vestiu-se com roupa de pano de saco. A Bíblia vai dizer que ele deitava em pano de saco. Ele andava triste em todo o reino, em todo o palácio. Ele andava triste, cabisbaixo, a Bíblia fala.
E Deus lá do céu olhou para ele e disse para o profeta: você viu como está cara? Se humilhou, né? Anda triste, abatido, mas vai lá e fala para cá. Olha que Deus bondoso que nós temos. Como que tem pessoas que recuam, rejeitam, abandonam, deixam? Olha, fala para cá que eu não vou matar ele para desse jeito. Fala para cá que eu não vou matar ele. Mas como Deus, ele é aquele Deus que abençoa, mas o juízo de Deus ele não tira. O profeta falou assim: mas o castigo vai vir para os seus filhos. Olha que lição, olha que lição que nós aprendemos hoje. Mesmo que Acabe ele viesse se livrar da morte, que Deus prometeu a não matá-lo, mas o castigo viria sobre os filhos de Acabe. A geração futura provavelmente estaria dissipada, porque o pecado do pai faz com que os seus filhos lá na frente sejam castigados. Por isso que eu e você, nós aqui, temos que todo tempo, constantemente, pedir misericórdia para Deus, para que o nosso pecado, ele não seja e não cheira mal diante da narina de Deus. Porque é terrível é o homem pecar diante de Deus e contra Deus. A Bíblia fala que era melhor que ele não tivesse nem vivo, tivesse nem nascido. Mas que Deus, pela sua infinita misericórdia, te abençoe e nos guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, pastor. Deus abençoe você. Uma salva de palmas. Agradece a Deus. Deus abençoe pelos vídeos que eu menti. Glória a Deus. Fique em pé, restaurando, agradecendo a Deus por mais um dia que nós estamos assim na casa do Senhor. Filho de Deus, nós te louvamos e te agradecemos.